Hoje nós vamos falar sobre a lição 13, que é a bendita esperança. O escritor da nossa revista, ele fundamentou essa bendita esperança no livro de Romanos 8, versículo 16 ao 25. Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não podem comparar à glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro de degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Feche seus olhos, só mais um minuto. Bondoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por podermos estarmos aqui, podermos falar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, a cada dia mais, colocar em nossos corações a vontade de conhecer um pouco mais da palavra revelada, Pai. Que a partir desse momento, Pai, o Senhor me tome em espírito e em verdade, Pai, e que o Senhor possa me usar para entregar o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã, e que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos pelo nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de honra, glórias e louvor. Por isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos falar uma coisa relativamente simples hoje, mas de suma importância para o cristão. Tá? Por que eu falo de suma importância para o cristão? Porque sem o que nós vamos falar aqui hoje, não adianta que nós não vamos chegar na bendita esperança. A bendita esperança se não for a única promessa que Deus deixou revelada na Bíblia para nós, que nós precisamos alcançá-la. E para nós alcançarmos, nós precisamos de dar um primeiro passo, que é o que nós vamos falar aqui, para saber qual que é essa esperança. Então a lição 13, ela nos leva a exercitar a fé, viver em esperança e perseverança, fundamentada na palavra revelada de Deus. Revelada aonde? Romanos 8, 16, 25. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de pontuar uma questão importante aqui. Eu coloquei ali, até de propósito, palavra revelada por Deus em Romanos 8, 25. Queridos, Deus, o que Ele tinha para revelar para nós, Ele já revelou. Ele revelou e está aqui. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, e vocês vão entender no decorrer da nossa explanação, hoje em dia, os que se dizem cristãos, eles buscam a palavra revelada de Deus em tudo quanto é lugar, menos na Bíblia. Não existe palavra revelada de Deus em outro lugar, a não ser na Bíblia.
Ah, pastor, mas eu tenho um profeta amigo meu lá que na hora que ele ora, revela tudo. Irmãos, não precisa você sair de profeta em profeta. Não precisa você sair de monte em monte. Pode ir, pode. Você vai receber alguma profecia de Deus uma vez ou outra? Vai. Professor, você acredita nisso? Acredito. Mas entre acreditar, receber uma profecia, e eu querer entender Deus, entender a palavra de Deus, só de profeta em profeta, irmãos, vocês, quem faz isso, não vocês, mas está no caminho totalmente errado. O que Deus tinha para revelar, Ele revelou. O que Ele não revelou, Ele guardou para Ele. Tem isso na Bíblia? Tem. Vai lá em Deuteronômio 29, 29. Vocês vão ver que Ele fala com essas letras. O que está aí está revelado. O que não está revelado é porque ficou oculto. Não precisa a gente tentar adivinhar. Ah, não, que nas entrelinhas Deus falou comigo. Irmão, cuidado. Leia só nas linhas. Claro. Você vai ler e entender a Bíblia, talvez você tenha que entender um pouquinho de história, talvez você tenha que entender em que momento foi escrito aquilo, para quem que foi escrito, é uma coisa. Agora, entender por trás das linhas é complicado. Então, palavra revelada, Deus só revelou uma, e ela está aqui, e é grande. Podemos ler que teremos muitas coisas para ler. O livro de Romanos, que nós vamos, que foi baseada na nossa lição, ou a epístola de Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, a maioria sabe disso, né? Ou quase todo mundo. Mas os teólogos falam que isso talvez é o maior tratado de teologia que tem na Bíblia. Quão grande é a importância desse livro. Por exemplo, Agostinho converteu lendo Romanos 13, 13. A reforma ou revolução protestante, ela foi em cima do livro de Romanos, foi um estudo que Lutero fez em cima do livro de Romanos. E nós vamos agora basear em cima do que nós vamos falar, em cima do livro de Romanos, que é para chegarmos nessa bendita esperança, entendermos que bendita esperança é essa. Alguns comentários de alguns teólogos, nós temos lá, a carta aos Romanos é a mais completa, a mais pura, a mais graciosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento, John Stott. Todo cristão deveria não apenas conhecê-la de coração, palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela dia a dia, como pão cotidiano para a sua alma. Lutero. Se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Calvino. Então, nós estamos citando algumas pessoas que realmente dedicaram muito tempo, ou uma vida inteira, para estudar a palavra de Deus, para nós entendermos a importância, não só de Romanos, da Bíblia toda, mas desse livro em específico. Aqui eu gostaria também de abrir um parênteses, para colocar uma situação. Se nós pegarmos a nossa revista, e os textos que nós vamos ler, esse texto está dirigido a todos os cristãos. Se vocês entenderem o que eu quero colocar agora, eu fico satisfeito de encerrar a nossa lição em 10 minutos. Por quê? Pasmem, mas essa palavra cristão hoje está totalmente distorcida do que é ser cristão. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que se dizem cristão, mas não sabem o que é ser cristão. Eu até ri muito que meus meninos estavam andando com eles essa semana no carro, e eles nessas piadinhas de escola, que fulano escreveu, fez uma questão lá, e aí um falou para mim assim, papai, sabe que escrever na prova do fulano lá, o que era ser cristão? Aí ele escreveu, sei sim, segredores do Cristiano Ronaldo. Mas é uma piadinha engraçadinha, mas
Hoje nós temos cristãos que não são cristãos. E, na verdade, ao pé da letra, cristão é seguidor de Cristo. E para ser cristão e seguidor de Cristo, tem que ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo em você, você não é cristão. Se você não teve mudança, a partir do momento que você converteu, o Espírito Santo entrou em você, você não é cristão. O Espírito Santo não está em você. Ah, professor, isso está na Bíblia? Tá. Vamos ver se está. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Pedro, todo mundo sabe a história de Pedro, tinha acabado de negar Jesus, Jesus teve um encontro com ele, o pessoal estava todo reunido, o Espírito Santo desceu, e Pedro começou a falar para a multidão, né? E aquela multidão quem que era? Judeus. Começou a falar para os judeus, começou a pregar. Sabe aquele que vocês mandaram para a cruz, que aquele dia lá que podia soltar ele, mandar Barrabás, ou ele, vocês mandaram prender Barrabás? E foi explicando, aquele é o Deus vivo, da promessa lá atrás, vocês lembram? Quando o Senhor falou lá no Antigo Testamento, que viria que ele entraria de jumentinha, queria acontecer isso, assado com eles, é aquele. E o povo começou a cair em si, situar no tempo, nas histórias que o escutavam, e falou, realmente, nós mandamos para a cruz o nosso Deus. Aí eles chegaram, desesperados já, eu imagino, e falaram para Pedro, e agora? Deus estava aqui, e nós mandamos ele para a cruz, e agora? O que é que vai acontecer com a gente? O que é que nós podemos fazer? Aí Pedro falou assim, espera, tem uma saída. E escreveu aqui. Pedro chega e fala o seguinte, Atos 2,38. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira coisa, para ser um cristão, arrependei-vos. Segundo, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso aqui não quer dizer que você tem que ser batizado para você ser cristão, tá? É porque os batismos antes, ele estava falando para o povo judeu, o batismo era feito por João Batista e era um batismo para arrependimento. Então aqui está falando que você reconheça o que Pedro falou para trás, que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vai perdoar os seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom aqui não é dons espirituais lá de Coríntios 12, 14 não, tá? Isso aqui é um genitivo atributivo da gramática grega, que se vocês pegarem uma Bíblia na tradução grega, vocês vão chegar à conclusão que isso aqui, adequando para a nossa língua, é mais ou menos, receba gratuitamente o Espírito Santo, receba de graça o Espírito Santo. Então o que Pedro falou aqui? Falou o seguinte, não preocupe, vocês reconheçam Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados, e automaticamente você vai receber de graça o Espírito Santo. Palavra de Deus que falou. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não tem o Espírito Santo, você não recebeu os perdões dos seus pecados. E, consequentemente, você também não vai ter essa bendita esperança. Aparentemente, é uma coisa simples, básica, que todo cristão deveria saber. Mas, infelizmente, nós temos que falar por quê? Porque as coisas andam distorcidas. Temos muitos cristãos que são seguidores do cristiano, mas não do nosso Senhor Jesus Cristo.
do Cristo Salvador. Então a palavra dele nos revela isso. E olha o que fala o 41. Deste modo, os que aconselharam, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Talvez você está na igreja, escutou a palavra, concordou com o que o pastor ou o professor falou, quer ter o perdão dos seus pecados, mas você não acolheu a Cristo. Só os que acolheram. O que é acolher? Verdadeiramente, você tem que ver que o Senhor é Senhor de suas vidas. Que o Espírito Santo vai dirigir a sua vida. E se o Espírito Santo está dirigindo a sua vida, você tem que melhorar. Não tem jeito, porque o Espírito Santo não dirige a sua vida para piorar em todos os sentidos. Se você não viu mudança na sua vida, se sua esposa não viu, se o seu marido não viu, seus filhos não viram, me desculpe, você tem que voltar para o início, confessar a Jesus, e que o Espírito Santo dele entre em você realmente tenha uma transformação. Não tem jeito de você ter o Espírito Santo com você e não houver mudança no seu cotidiano, nas suas atitudes, né? Muita gente, talvez vem para cá, os pastores falam isso aqui inúmeras vezes. Eu vou repetir, mas por quê? Porque isso é consequência da falta do Espírito Santo em cada um. O irmão chega, muito bonito, com a mão do lado da esposa, ali, sorridente, cumprimenta todo mundo, ele conhece de ponta a ponta todo mundo, aquele irmão é mais ajeitado, mais jeitoso, precisou dele, ele está pronto. Na hora que ele sai daqui, ele começa dando cotovelada na esposa dentro do carro, no estacionamento, né? Ele fala: Senhor, fica na igreja, porque daqui para fora agora é comigo. Senhor, guarda a minha casa, Senhor, mas do lado de fora. Ou seja, ele quer Deus. Senhor, o Senhor guarda, mas o Senhor fica na porta, de dentro aqui cuido eu. Né? Isso não acontece? Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é volátil. No Antigo Testamento, ele chegava em quem Deus determinava. Hoje em dia não tem como você falar, se ele entrou em você, não tem jeito de você mandar ele do lado de fora, mesmo porque o seu querer não vai sobrepor a vontade do Espírito Santo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas quem estiver entendendo, fala amém. É para mim saber, porque senão tem que mudar a conversa. Então, o porquê disso? O porquê? Para nós chegarmos na bendita esperança, para nós concluirmos a nossa aula de hoje, essa bendita esperança é só para quem é cristão. É só para quem tem o Espírito Santo de Deus dirigindo a sua vida. Senão, não tem essa bendita esperança para você, infelizmente. 2 temas são tratados em Romanos 8, 16 e 25. O que é tratado lá? O sofrimento e a glória da criação de Deus, os sofrimentos e a glória dos filhos de Deus. O que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo até no 7, Romanos 7, ele vem falando a respeito da lei, como se comportava, o porquê da lei, se a lei continuaria a ser vigente ou não, de que forma ela ia ser introduzida. Por que disso? Porque ele estava falando a judeus. E ele estava escrevendo uma carta onde ele estava mandando para Roma, onde ele não conhecia quem ia ler. Então ele precisava da coisa mais mastigada possível. E ele tinha autoridade para falar disso. Por quê? Porque ele era judeu. Ele viveu como judeu. Ele viveu sobre a lei. E a partir de então, na hora que ele entra em Romanos 8, ele fala o seguinte: lá atrás, eu vivi a lei, eu era judeu, eu sou judeu, estudioso dessa lei,
conheço, tudo que vocês quiserem debater comigo a respeito da lei, eu sei falar para vocês. Agora, tem um detalhe, a partir de então, vocês têm que conhecer algo melhor do que a lei. Está disponível para nós uma coisa superior à lei. Que a partir do momento que Jesus Cristo foi morto e ressurreto, mudou-se agora, tem uma tal de graça. E essa graça está disponível para nós. Então ele vem falando, e a partir de então, ele fala assim, agora mudou. Eu, Paulo, conhecedor de tudo, sei disso. Eu experimentei os dois lados, e essa é melhor. Então quem somos nós até para contradizermos isso? Ninguém aqui viveu no tempo da lei. Mas Paulo viveu, e veio e falou. E ele inicia falando o seguinte, agora nós temos a graça, temos um Espírito Santo disponível para nós. É só bênção, só que tem um detalhe. Paulo inicia falando do período da graça em Romanos, falando do sofrimento e glória da criação de Deus. Sofrimento e glória dos filhos de Deus. E a carta começa falando que nós vamos ter o Espírito Santo. Vamos receber as benesses de Deus, mas teremos gemidos. Engraçado, ele não começou falando que nós iríamos ficar milionários, que todos os seus problemas acabaram. Não falou. Ele falou que você tem o Espírito Santo e que vai ter gemidos. E esses gemidos nós vamos entender que são os sofrimentos que o cristão passará a ter aqui na terra. Professor, mas o senhor está falando de bendita esperança e vem falar de sofrimento? É a Bíblia. Vamos entender qual que é essa bendita esperança, nós vamos chegar lá. Primeiro, sofrimento. Engraçado. Paulo fala de quê? Da criação. Pois sabemos que toda criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Que criação é essa? A criação é tudo que não é humano. Então ele vem e separa, tudo que não é humano, ele vem e chama de criação. E o que é humano, ele vai falar posteriormente. Por quê? E vem explicar que a criação de Deus, ela também geme, ela também já agoniza, desde a época de Adão, né? Que vem e fala lá que agora a terra terá espinhos e uma série de consequências da queda de Adão, e a criação será transformada nessa bendita esperança. Como é que ela será transformada? Deus já falou, nós teremos novos céus e novas terras, né? Isaías 65, 17, o cordeiro habitará com o lobo, Isaías 16, Apocalipse fala que nós teremos uma nova Jerusalém. Então o que será transformado? A criação será transformada. E Paulo começa, Romanos 8, nos falando que a criação sofre com a gente, e que ela também será transformada. Então, desde que o pecado de Adão trouxe a maldição divina para a terra, toda a criação geme. John Stott já falava o seguinte, que haverá descontinuidade na regeneração do mundo, assim como na ressurreição do corpo. O universo não será destruído, mas será libertado, transformado e inundado da glória de Deus. Então, na hora que for chegar essa bendita esperança, isso tudo será transformado. O cordeiro e o lobo
vão alimentar juntos. Como, professor? Não sei. Vamos perguntar para Deus. No passado era assim. No jardim era assim. Então a criação, o mundo que nós vivemos, voltará a ser como no início. Mas o senhor acha que vai destruir tudo? Eu não acho nada. Eu peguei e citei um estudioso. Ele fala que não, que vai ser transformado, que também aí é outro assunto. Mas não só a criação, que ela geme, mas os filhos de Deus. Versículo seguinte do nosso estudo fala o seguinte: e não somente ela, a criação, mas nós, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo que habita em nós, nos concede gozo, glória iminente, nos dá esperança, mas o suspense desde o período transitório nos traz sofrimento. Deus fez uma promessa, e nós teremos uma bendita esperança ao final dessa promessa. E o Espírito Santo foi nos dado como garantia do cumprimento dessa promessa. Como se Deus fizesse o seguinte: vocês vão ter uma promessa, não se preocupe. Esse período é de bonança? Não foi isso que falou, né? Esse período é de tribulação, sofrimento, né? Jesus falou lá, João 16, 32, 33, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou. Então ele nos deu e falou o seguinte: eu vou deixar o Espírito Santo para vocês terem certeza de que minha promessa vai cumprir, e que na hora que ela cumprir, que passar esse período transitório, vocês verão a glória futura de Deus, e vocês não terão problemas. Os seus problemas depois dessa era serão findados. É como se você fosse lá, pegasse um empréstimo, o cara olha para você: tudo bem, vou fazer um empréstimo, qual que é a garantia que você vai pagar? Não, eu tenho um imóvel. Então tá bom, então você vai lá, faz uma escritura, transfere para o meu nome, eu gravo uma hipoteca, para me ter certeza que você vai pagar. No dia que chegar o vencimento, você vem aqui, me paga, e eu te dou a quitação, você vai lá no cartório e baixa aquela hipoteca. Beleza. O Espírito Santo é isso. Deus deixou ele em garantia, falando que o que ele falou vai acontecer. Vocês seguram o Espírito Santo aí, depois vocês me entregam a ele, no dia que eu vim resgatar todos vocês, porque eu vou vir e resgatar os cristãos. Amém? Continuemos. A palavra de Deus nos orienta a sermos esperançosos e perseverantes. Não devemos esquecer as promessas. Andemos em espírito, com o Espírito de Deus. Olha só, primeiro, se Deus fez uma promessa, e nós vamos entender essa promessa, ela vai cumprir. Agora, uma coisa é promessa, outra coisa são as possibilidades e providências que Deus faz no cristão. Nós temos essa confusão, pelo menos eu tinha, e ainda tenho algumas situações. O que Deus prometeu está na Bíblia, e nós vamos entender qual que é a promessa, que no meu entendimento é uma. Agora, dentre outras providências que Deus pode tomar na vida de um cristão, existem inúmeras. Quais são? Ele pode te curar de um câncer?
Pode. Ele prometeu que vai te curar de um câncer? Não. Na Bíblia não tem. Irmã, se você for acometida de um câncer de mama, Deus vai te curar. Não está escrito isso na Bíblia. Mas Ele pode. Ele cura. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele quis. Ele pode te prosperar financeiramente? Pode. Mas não está escrito que cristão não vai ter problema financeiro. Cristão terás aflições nesse mundo. Mas Ele pode te prosperar? Pode. Por quê? Porque Ele quer. E se Ele não te prosperar? Continua sendo Deus. Não temos uma música lá, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também continua sendo Deus. Só que nós temos uma certa dificuldade de querer, talvez nós possamos até entender, mas muitos de nós não queiram absorver isso. Mas e quando que Deus vai agir em meu favor ou não vai agir em meu favor? Quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais você conhecer da palavra de Deus revelada, eu te asseguro que mais próximo de Deus você estará, e mais você terá chance de receber as benesses de Deus. Mas se você não conhecer a palavra revelada, você não vai ter chance de ter as benesses de Deus. Mas tem gente que vive aí no mundo, vive muito bem, e não está nem aí, não tem Deus. O problema é dessas pessoas. Você acha que eles vivem bem, você não está na vida deles. Né? O passo do vizinho sempre é verde, né? Ele não tem dificuldade nenhuma. Não é bem assim. Talvez ele pode ter uma aparência, mas no fundo ele está sofrendo. E com certeza, se ele não tiver Deus, eu garanto para você que ele está sofrendo mais do que a gente, mesmo se nós estivermos debaixo de taca, com perdão da expressão. Não troque uma eternidade por minutos de prazeres. Isso aqui não é... Isso é cultural, né? Nós vivemos num país que foi tradicionalmente colonizado pela Igreja Católica, e nós temos alguns costumes que vêm arraigados em nós há vários e vários anos, várias e várias gerações. Então nós temos uma dificuldade de apartar de algumas coisas para verdadeiramente deixar o Espírito Santo nos dirigir, nos guiar. E essa dificuldade muitas vezes nos coloca numa situação complicada, que nós podemos correr o risco de viver uma eternidade com Deus por alguns minutos de prazeres em qualquer situação. Em qualquer situação. Por quê? Por causa dessa cultura. Nós temos que nos vigiar, nós temos que nos guardar. Se essa vontade vem muito forte em você, o que você faz? Encosta num canto, abaixa a cabeça, leva o pensamento aos céus, fala: Senhor, me dê direcionamento, não haja de acordo com seus impulsos. A palavra de Deus fala que não haja no momento da ira, porque toda vez que você age no momento da ira, você só faz besteira. Toda vez que você age com impulso, você só faz besteira. Professor, mas eu vou fazer isso aqui rapidinho, né? E Deus, logo, reconcilie com Deus, tudo bem, né? Você sabe mesmo se você vai morrer daqui 30 segundos, ou se vai morrer daqui 10 dias ou 10 anos. Se for bem naquele start que você resolveu dar aqueles minutos de prazer para você partiu, e aí? Eu não vou falar porque você vai para o céu ou para o inferno, porque quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus. Mas que nós devemos estar vigilantes e sempre pronto para podermos entrar no reino eterno de Deus. Nós devemos. Deus conhece as nossas fraquezas, por isso o Espírito Santo está conosco.
Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos, de forma alguma, chegar a lugar algum. Mas nós temos que usar isso que Deus nos deixou, que é o Espírito Santo. Se você largar ele de lado, você não vai chegar a lugar algum sozinho. Então, usemos o Espírito Santo que Deus nos deixou para nos aconselhar, para nos orientar, para que nós não possamos cair nessas situações. As situações onde a nossa vontade prevaleça em cima da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É simples você saber qual que é a vontade de Deus. É só ler a Bíblia. Não adianta ficar querendo enumerar para vocês a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso, assim? Não. Você tem que ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia e conhecer a palavra revelada, o que foi revelada para você, você vai saber qual que é a vontade de Deus. O engraçado é que em 1444, 47, foi que teve a imprensa, né? Que Gutenberg conseguiu imprimir isso aqui. E nós de lá para cá temos acesso a isso aqui 24 horas por dia. Hoje em dia mais ainda. Você abre a internet, abre o seu celular, todo mundo te manda alguma coisa, só que nós não damos valor nisso. E antigamente, nessa época aqui, vocês leem a Bíblia e lá fala assim, a palavra ouvida, a fé vem do ouvir, não é isso? Você sabe por que era ouvir? Porque não tinha Bíblia impressa, escrita não. Tinha poucos exemplares de alguns livros, no rolão a pessoa ia para a praça pública e começava a ler, e os outros ficavam ouvindo a palavra de Deus. Nós temos o acesso para ler a palavra toda hora e nós não lemos, nós não sabemos qual que é a vontade de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você. Você não sabe qual que é a vontade dEle, você não lê a palavra dEle. Isso está disponível, né? E nós ignoramos isso. O cristão, além de respeitar o ser humano, deve respeitar a criação. Por quê? Porque o próprio Deus disse que a criação geme. E é criação de Deus. Se é de Deus, tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada em todos os sentidos. Nós não podemos simplesmente ignorar as coisas que Deus criou. Por quê? Porque isso tudo vai ser transformado, como nós falamos anteriormente. A presença do sofrimento na vida, na sua vida, não nega o fato de você ser cristão. O que nega o fato de você ser cristão ou não é a falta do Espírito Santo. Se você não teve transformação, se as suas atitudes não modificaram, façam a autoanálise. Senta com o nosso Senhor Jesus Cristo no canto, conversa com Ele, que Ele vai resolver. E vai colocar o Espírito Santo dentro de você, e a partir de então, você vai ver que tem mudança na sua vida. Agora, se sua vida está conturbada, mesmo você sendo um cristão, está tumultuada, está cheia de problemas, você está tentando agir correto, mas as aflições estão aí, irmão, você continua sendo cristão, e Ele continua sendo Deus. A garantia que Ele te dá é que Ele vai passar essas aflições ao seu lado, que é muito mais fácil do que você passar essas aflições sem Ele, com certeza. Então, o sofrimento do cristão não quer dizer que ele não tem o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente fala, aqui fulano ali está passando por um calvário, que deve estar em pecado, né? Crente estiver passando por um calvário, tem pecado. São coisas que começam a ser colocadas no nosso meio que não é bíblico. Coisa tem que ser bíblica. Uma coisa é coisa que começa a ser plantada, outra coisa são costumes e cultura, outra coisa é o que é bíblico. O que é bíblico é que você tereis sofrimentos, tereis aflições, mas o Espírito Santo vai estar com você. Ele vai te ajudar a passar. Você vai suplantar isso, né? Não é que crente não pode ficar doente. Se ficar doente, está de pecado, né? Se crente tiver problema, falando assim, está de pecado. Não é isso. Isso é costume, né? Dizeres populares. Por quê? Porque a Bíblia não fala isso. Isso não é bíblico.
1 João 2, 24, 29, vem e fala: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos dá é essa: a vida eterna. Irmãos, essa é a bendita esperança que nós temos que aguardar em Cristo Jesus. Essa é a promessa que está na palavra de Deus. Isso é bíblico. Seja um cristão perseverante, tenha esperança, não troque minutos de prazeres em troca da vida eterna. Por quê? Porque Ele deixou uma garantia e falou que você terá vida eterna com Ele quando Ele voltar. Não tem outra promessa, é a palavra de Deus que fala. Vocês podem abrir lá. As outras coisas que acontecem na sua vida de bom ou de ruim também, Romanos 8, mais na frente um pouquinho, fala lá, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se é todas as coisas, são as boas e as ruins, porque muita gente lê um pouquinho, né? Esquece das coisas ruins, acha só as boas que é Deus. As coisas boas e ruins que acontecem na sua vida, esteja com um Deus que você passará com elas, mas tranquilo. Muitas coisas boas acontecerão. O Espírito Santo de Deus não deixará nenhum cristão num sofrimento ad eterno. Mas a garantia que Ele deu é essa: é a vida eterna. Não te garantiu o carro novo, não te garantiu o dinheiro à vontade na sua conta, não te garantiu a sua cura. Senhor, mas eu estou sofrendo muito com essa dor. Ele não te garantiu, mas Ele falou: mesmo que você morra com essa doença, se você morrer em Cristo, você viverá comigo, e não é 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 80 anos, é uma eternidade. Quanto que é eternidade? 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é eternidade, não tem cronos. Isso que nós temos que ter na cabeça. Tem uma outra garantia, não é promessa, garantia que Ele tem para os cristãos, a nossa palavra fala, que é interessante. A maioria das pessoas conhece esse versículo na Bíblia, Mateus 6:33, eu já estou terminando, vamos ler por último, só esse Mateus 6:33, ver o que ele fala. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não é todas as coisas. Muitos cristãos gostam de pular essas. Quando a palavra de Deus fala em essas, você volta um pouquinho, vamos ver que coisas que serão acrescentadas. Vamos começar lá no 30. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios é que se preocupam com essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Cristão não passa fome, não passa sede, e não passa vergonha do que vestir. É assegurado na palavra de Deus somente. Você pode estar na maior dificuldade, não vai passar fome, não vai passar sede, não vai passar do que vestir. E aguardemos esperançosos, porque a promessa dele não falha. A vida eterna nos aguarda. E sejamos cristãos. O cristão tem que modificar, tem que ter os atributos que a palavra de Deus nos fala. Amém? Gostaria que ficasse de pé só para nós fazermos uma oração.
Senhor Deus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por nós podermos falar mais um pouco da Tua palavra, da palavra que foi revelada a nós. Que nós possamos entender o que é ser um verdadeiro cristão, Pai. E que o Senhor nos perdoe de nossos pecados, Pai. Se até então nós não agimos como cristãos, se fomos enganados por nós mesmos, Pai amado, que o Seu Espírito Santo possa fazer morada dentro de nós, Pai. E que nós possamos, Pai, estar com o Senhor na eternidade. E que o Senhor assegure, Pai, a nossa ida para o céu. Que nós podemos ter, Pai, uma vida eterna com Cristo, direcionada e guiada por Ti, Pai. E que nas nossas aflições, nesse mundo, até que possamos suplantar essa etapa, para chegarmos na era vindoura, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dirigindo, nos orientando, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, para que possamos passar até pelos sofrimentos, mas com o Senhor no comando, com o Senhor na direção. Por isso te agradecemos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado a todos.